Oi, gente, bom dia. Tudo bom? Esperar que o nosso convidado, que é o Pedro, ele entrar e aí a gente já começa. Oi, Grace, Cissa, Fernando, tudo bom? Bom dia. Ah, Grace, você comeu com grão de bico? E qual que é a sua dúvida do grão de bico, Grace? Tá. Então, o grão de bico, vocês estão no outono chegando perto do inverno, né? Então, o grão de bico ele é muito difícil de ser digerido nessa época do ano. Aham, você ficou muito ruim à noite, né? Isso. Então, é porque ele é muito difícil de ser digerido nessa época do ano. Você tem que preparar ele muito bem, cozinhar ele muito bem, mas ele é astringente, né? É por isso que você sentiu essa dificuldade. As pessoas elas comem, principalmente quem é vegetariano, gosta muito de comer grão de bico, né? Faz a pasta do hummus, mas a gente tem que prestar atenção como a gente faz e como a gente prepara o grão de bico, porque nessa época do ano a gente está indo para uma fase do inverno, né, que fica mais seco, mais frio, antes de chegar a parte úmida, né? Então, antes do inverno úmido, a gente tem o inverno seco. E o final, né, final do outono, do nosso outono de 3 meses, vamos dizer assim, que não é o que está descrito nos textos ayurvédicos, né? Nos textos são a divisão das estações são a cada 2 meses, né? Mas se for considerar as estações de 3 meses, então o final do outono, o início do inverno, ele é seco. Então o grão de bico ele provoca secura no corpo. E você, né, Grace, você é mais magrinha, né? E pode ser então que você tenha uma dificuldade para digerir os grãos, assim, grãos grandes, né? Então nessa época do ano, quem percebe, né, no corpo uma secura, um desconforto, na hora da digestão, tem que tomar bastante cuidado na preparação do grão, né? Então, os grãos grandes, principalmente, né? Os feijões menores, os grãos, as leguminosas menores, né? Então, feijão mung, azuki, esses são os mais adequados, né? Para digestão nesse momento. É, e esses grãos maiores, eles pode ser que você que tenha uma dificuldade maior. Então você está concordando, né? Então, por isso que as pessoas falam assim, feijão me dá gases, feijão. É que a gente tem que prestar atenção na época do ano que a gente está comendo. A gente pode comer feijão, mas se na época do ano, se você tem dificuldade de comer feijão, se você já percebe uma dificuldade e vai comer no inverno, você vai sentir mais dificuldade de digerir, né? Oi, Mi também entrou. Tô esperando o Pedro entrar aqui. Ele tá para entrar, ele já me mandou uma mensagem. O Pedro. Eu vou conectar ele aqui. Gente. O Pedro tá entrando. Oi. Oi! Eu tava aqui respondendo algumas perguntas. A Grace mandou uma pergunta enquanto você não entrar. Ah, não, continua, porque eu peguei metade da resposta e achei interessantíssimo. Aliás, Então, ela tá perguntando aqui ainda, né? Minha pele está muito seca, minhas articulações estão rígidas, é isso? Então, para quem está sentindo a articulação seca, né? A articulação, sente estalar, experimenta tirar o feijão da alimentação agora e substituir por alimentos de sabor doce. Então, quais são os alimentos de sabor doce? Que a gente, às vezes, não é o açúcar, né? Então, a gente está falando das raízes, né? Tem do arroz,
alguns grãos, né? Agora, dependendo vamos supor, o milho tem um milho doce, né? Tem o milho doce, esse que a gente compra, que às vezes quando você está cozinhando, você já está sentindo ele doce, ele é um bom alimento, tanto que ele é o alimento da festa junina, né? Uhum. Ele aquece, né? A Miss Duarte tá dando uma dica aqui, ó. Pavana Pavana Muktas. Mokta. A série de exercícios de Pavana Muktasana, para quem não sabe, o Pedro depois pode demonstrar, que são a série de Olha. articulações. Ah, legal, legal, legal. Pavana Mokta, não lembro. Então, é a série de articulações e tem a série digestiva, né? E tem a série de articulações também. Então, que antes de começar o dia, né? Às vezes você pode estar fazendo a cama também. Você faz todo o processo de aquecimento das articulações e, e aí, né, vou dar um exemplo. Se você faz esse movimento, né, que é um dos movimentos, então você estimula o líquido sinovial na articulação. Né? Então isso já elimina essa condição que a Grace está comentando, né? Uhum. E aí a Mi perguntou das raízes, né? A raízes prende o intestino? Não, a raiz ela é doce. Agora, se você sente que isso pode te provocar, né? Então às vezes tem gente que reclama da batata doce, né? Você tem que preparar, que nem quando você fala do feijão, assim, é que o feijão ele é astringente, a raiz ela é doce, então ela é mais adequada para agora. Agora, às vezes a pessoa ela faz ela assada e não põe pouco azeite, ou pouco ghee, né? Então isso você precisa de uma untuosidade, né, para comer, né? Principalmente agora, se o tempo está seco, a gente precisa trazer óleo para o alimento, né? A gente precisa compensar o que está no externo. Então essa observação da natureza, está seco, eu ponho um tipo de óleo, pode ser o azeite, pode ser o ghee. Para quem é vegetariano, vegano, né, pode ser o azeite, mas para quem se permite consumir o ghee, ele é maravilhoso para essa época do ano, né? Ele vai nutrir as articulações, ele vai tornar a melhorar a absorção desses alimentos, principalmente esses, né, tipo das raízes, né? Então você pode fazer como ensopado, você pode fazer no kitchery, né? E aí você vai conseguir absorver o nutriente e esse sabor ele nutre. A gente fala do primeiro tecido, né? Rasa dato, o primeiro tecido e depois ele vem para o segundo tecido. E rasa dato está ligado ao ânimo, né? Está ligado à energia de viver, né? Então que a gente tem que compensar isso com né, no inverno, né? Que no inverno a gente fica mais borocochô, mais para dentro, né? Então a gente tem que trazer esse sabor doce para trazer a energia da vida, né? A Grace, onde eu consigo comprar o guia de verdade? Ô, Grace, lá no Odias, vamos fazer o comercial do Odias, porque eles são um pessoal muito bacana e muito sério. Lá no Legal. Odias, você consegue encontrar, assim, um guia de boa qualidade, tá? E aí lá eles têm vários terapeutas que têm uma preocupação com a qualidade do leite, da onde vem, né? Então você pode conversar com a Cibele lá no Odias, ela vai te indicar e ela vende lá também. Gente, vamos começar essa live? Legal. Lu, a gente já começou. Eu fico aqui só recebendo. Feliz da vida, você é muito querida. Quando você me fez o convite, eu te falei que eu entendi isso como uma honra. Admiro muito a sua postura como pessoa, como profissional. Você é uma pessoa que é daquelas pessoas que a gente conhece, que cruzam o nosso caminho, que gostam daquilo que faz, né? Achei muito legal. Posso contar essa história rapidinho, Pode, né? claro. Porque eu estou super afim de fazer a formação em Ayurveda. Cheguei a fazer a matrícula esse ano, mas por conta dessas questões do Covid não deu para tocar o barco. A gente vai fazer, isso ficou para o ano que vem, né? Mas eu Tá, achei entendi. super, super correto, leal a sua postura, porque você me deu uma lista de profissionais para buscar e só depois que eu fiz a minha escolha é que você foi falar que aquele profissional que eu escolhi
foi o primeiro médico que te atendeu, né? Foi a pessoa que te apresentou de uma certa maneira o Ayurveda. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito ético, muito correto, porque você é o tipo de pessoa que transmite conhecimento, mas você olha para o outro, né? Você respeita a história do outro. Então, eu tinha que falar sobre isso para a galera, né, ter mais admiração ainda por você. Ah, Pedro, obrigada. Você também. Eu te convidei porque eu vejo, né, para cada um, né, das pessoas com quem a gente cruza no caminho, né, a dedicação, né, e as escolhas que a gente faz na vida, né? E eu vejo esse seu trabalho como investimento em todo o aprendizado que a gente, né, fez, né, no curso, na formação, né, e você já tem uma história dentro do yoga, né, e eu acompanhando os seus vídeos, né, eu percebi muito cuidado também nesse tema que a gente vai trazer hoje, né, então é uma admiração mútua, vamos dizer assim. Obrigado, Lu, obrigado. Cada um tem a sua história, né? E a gente vai trilhando o caminho. E aí é importante a gente trazer a ideia dessa live, principalmente porque tem muita gente que começou a praticar yoga e tem professores que estão nos assistindo agora, que estão recebendo esses alunos que talvez nunca entraram numa escola e estão querendo fazer aula online. Né? E acho que antes a gente até de fazer a demonstração, eu queria que você contasse um pouco quem é o Pedro, né? E aí a gente entra no assunto da ansiedade mesmo, né? Então, me Perfeito. fala, né? As pessoas não te conhecem, para quem não te conhece, tem gente que te conhece aqui, mas para quem não te conhece, né? Quem é o Pedro, né? E onde você dá aula, como você dá aula, né? Tá certo. Lu, tô ansioso eu, né? Para responder essa pergunta. Só queria pedir para todo mundo fazer uma coisinha simples. Lá embaixo a gente tem uma setinha para cima, tá? Diagonal para cima. Pedir para a galera clicar e convidar pelo menos uns 10 contatos para eles participarem da live. Eu vou fazer isso aqui também. Aí mais pessoas vão saber que a gente está nesse bate-papo e a informação se espalha, né? Nesses dias muita gente está Sim, precisando. É uma forma da sim. gente se conectar, né? Vamos lá. Já convidei uns 10 aqui. Bom, você tinha até me mandado as listinhas das perguntas, né? Achei muito organizado, muito bonitinho. Bom, eu comecei com yoga lá em 2002, né? Eu vou tentar encurtar porque para mim tudo se conecta e um assunto junta no outro, né? Mas eu acho que eu tenho uma história de vida. Eu tenho uma visão do mundo particular, bem espiritualizada mesmo, né? Eu acho que o que acontece aqui tem a ver com uma programação, tem a ver com um senso de vida. E os meus pais, cada um à sua maneira, me influenciaram muito. Eu acho que eles me levaram em direção ao yoga, porque os dois praticaram na década de 80, na década de 90. Quando eu era adolescente, minha mãe, quando às vezes quando eu atrasava para ir para a escola, ela me dava carona. Ela passava a viagem inteira falando sobre espiritualidade. Eu entendia 5% do que ela falava. É muito engraçado. Eu adoro tocar nesse tema com ela, porque eu não entendia, mas eu acho que quando eu me tornei adulto, quando as crises da vida adulta aconteceram, eu fui buscar respostas nesses ambientes, né? E foi assim que eu acabei me encontrando no yoga. Eu entrei na antiga Universidade de Yoga, depois eles mudaram o estilo, eu acabei saindo de lá e me reencontrei fazendo a formação de Hatha Yoga. Aí foi onde eu te conheci, né? Formação com o professor Osnir Kugenota, excelente profissional, sempre recomendo, sempre falo dele. Foi uma pessoa que me ajudou a reacender esse fogo do yoga dentro de mim. E trouxe bem presente essa questão do alinhamento, que era uma coisa que eu já buscava trabalhar, mas eu acho que ele trouxe de forma mais profunda, ele trouxe de forma mais intensa, né? Então, um resumo da minha apresentação é essa, né? Eu já tinha trabalhado em vários lugares, já tinha morado na Argentina, trabalhado com yoga lá, né? Então, tive um currículo aí bastante extenso, dei aulas na Google de lá e tudo mais. E aí voltei para o Brasil e passei por esse processo de
de reconexão, né, com o yoga. E a questão, entrando até um pouquinho no porquê desse tema, né, ontem eu estava pesquisando, né, porque, claro, a gente tem as ideias, mas como é que a gente vai passar para as pessoas de forma organizada, né, para que elas possam receber? E pesquisando eu encontrei essa psicóloga, Amy Cuddy. Vale a pena procurar as conversas dela. Ela tem uma conversa naquele TED Talks, né, em que ela fala de pesquisas que foram feitas com relação, observando o que a postura provocava nas mentes das pessoas e nos corpos das pessoas, né? A gente sempre trabalha com a ideia, né, Lu, de que a gente tem ali o sistema nervoso central, a gente tem ali o sistema endócrino, né, os dois meio que regulando tudo aquilo que a gente faz, né? O sistema endócrino liberando os hormônios, o sistema nervoso lidando com tudo aquilo que você recebe do universo e tudo aquilo que você faz, né? E eles perceberam mudanças na quantidade de testosterona e na quantidade de cortisol em pessoas que chegavam lá na clínica em que eles iam fazer os testes, eles falavam para a pessoa adotar aquela postura por 2 minutos e depois desses 2 minutos eles faziam ali as medidas e verificaram então que mudanças aconteceram, né? Basicamente, eu achei interessante porque eles conseguiram estabelecer uma conexão entre uma postura física, né, de uma pessoa que não fazia ideia do que estava fazendo, né? A gente no yoga, a gente ainda tem uma intenção por trás, a gente tem a pessoa separou aquele momento para praticar, mas aquelas que fizeram esse teste, essa pesquisa, elas não tinham isso. Elas adotaram uma postura e o corpo dessas pessoas apresentou um outro resultado. Então eu achei interessante porque uma outra área do conhecimento, né? Acho que o yoga ele se utiliza da ciência, mas ele é muito mais antigo do que isso, né? Mas é uma outra área confirmando essa relação causal entre aquilo que acontece no nosso corpo e aquilo que acontece na nossa mente, né? Quantas vezes a gente não foi por uma escola de yoga, ou a gente sentou para praticar nas nossas casas, ou fazendo aula particular, e de repente o dia e a semana foram difíceis e não dá, a cabeça está a mil, e não consegue parar, e não consegue encontrar soluções. E aí você se senta para praticar, coloca uma mão sobre a outra, fecha os olhos, e 2 minutos depois você já não tem mais aqueles pensamentos. Que espécie de magia foi feita ali? Né? O que aconteceu? Porque essa pessoa, a gente está falando de pessoas, eu estou falando de mim mesmo, que já praticam yoga, que já praticam há tempos, mas ainda assim, quando você senta, quando você alinha, parece que é a mente de outra pessoa até, né? Então eu acho que a ideia é a gente entrar nisso, né? A gente entrar nessa questão para contextualizar e para valorizar o alinhamento na prática do yoga, a postura no dia a dia, né? Porque eu acho que culturalmente aqui, no que a gente chama de Ocidente, né? A postura ainda é uma coisa muito idealizada, é uma coisa, ou talvez subjugada, né? Ter postura boa é legal, é bonito, mas, né? E aí, o que isso faz? Né? Como se as pessoas buscassem respostas muito imediatistas. E aí, já que você entrou você já fez o link, né, do yoga, do que a gente pensa, o sentimento e com a postura. Então, já que assim, você entrou fazendo todas as conexões. Agora, eu queria que você explicasse como que o yoga pode ajudar no manejo da ansiedade. Então, no manejo da ansiedade. porque assim, isso a gente vê quando as pessoas estão adoecidas ou com a mente, né, agitada, é bem comum, você tem que fazer yoga, vai fazer a prática de yoga, né? E a pessoa, às vezes, ela vai fazer a prática e ela nem sabe, né, exatamente o que é o yoga e por que aquilo vai fazer ela ficar melhor, né? Ela sabe que aquilo, todo mundo está dizendo que vai fazer ela ficar melhor, né? Então, eu queria que você explicasse, se você puder, né, tornar um pouquinho mais claro como que o yoga ele pode ajudar as pessoas no manejo da ansiedade, né? Então, é a postura, é a postura perfeita, né, é a Boa construção. colocação.
né? A construção desse asana. O que é o yoga nesse manejo, né, da ansiedade? Legal, legal. Nossa, obrigado pela pergunta, Lu. Sério mesmo. Eu apostaria na construção. Uhum. Eu até pedi para fazer de meu logo nesses dias e eu coloquei lá bem-estar é construção. Porque eu acho que a ideia de construção, ela respeita individualidade, ela respeita momento, ela respeita estágio, e ela deixa de fora a ideia de você ter um objetivo a ser alcançado. Eu acho que esses 4 elementos precisam estar nesse momento em que a pessoa busca lidar com a ansiedade. Vou falar da visão que eu tenho do que é ansiedade, tentando falar disso no plano mental, no plano físico, puxando um pouquinho a questão da ciência e um pouco dos textos antigos, né? Então, Patanjali fala lá das 5 causas para a dispersão mental, né? Então, para quem não conhece Patanjali, é um dos mestres da antiguidade do yoga, escreveu sobre yoga, acho que há 3.500 anos atrás. Se não me engano é isso, posso estar errando aqui a questão da data. Mas ele fala da imaginação, né? O Osnir gosta de falar bastante disso também. Não sei se eu vou ser fiel ao que ele fala, mas vou falar daquilo que eu entendo, né? Então, a imaginação no sentido de ser aquela mente que está pensando demais, né? A gente está falando de dispersão mental, então a gente tem um recurso muito valioso que é a energia mental, mas esse recurso está sendo dispersado em diversos pensamentos, ele está espalhado. E ele está espalhado por conta de uma imaginação que busca enquadrar ameaças à nossa integridade física, energética, emocional e mental. Então, para antever esses desconfortos, essa mente começa, então, a pensar lá na frente. Ela começa a se preocupar com coisas e ela imagina, e ela é muito poderosa nessa imaginação, ela imagina sem parar. E aí, pronto, a gente já tem uma forma de você gerar ansiedade, né? Essa mente que está pensando em coisas que ela não pode resolver, porque a gente só pode fazer coisas agora. A capacidade de continuar imaginando possibilidades negativas só aumenta. E aí, essa mente que está conectada ao corpo, ela não vai dar conta dessa demanda energética, ela vai solicitar a energia do corpo, gerando um estado em que a mente fica acelerada, o corpo cansado, a pessoa fica indisposta, mas ela ainda tem na cabeça dela aquela imaginação de uma série de obstáculos a serem vencidos. Então, primeira coisa a gente considerar, para a gente considerar, e depois vou chegar na construção da saída disso, né? Pegando agora a parte mais próxima, né, da ciência, esse próprio estudo falava de que eles reconhecem como um estado em que a pessoa manifesta poder, eles estavam analisando postura em relações de poder, né, relações entre pessoas, em que eles percebiam um nível bom de testosterona e um nível baixo de cortisol. Isso era poder, né? Porque não tem até aquele slogan, né, daquela marca, potência não é nada sem controle, né? Então, nada adianta se você tem recursos para agir, mas você está como uma bomba relógio, né? Isso não é bom. Você precisa se sentir empoderado e tranquilo ao mesmo tempo, né? Então, eu trabalho muito com a ideia de que tudo aquilo que passa pela nossa mente gera uma resposta física. E aí eu sempre uso esse exemplo quando a gente vai para o cinema, né? Quando a gente ia para o cinema, né? Você está lá vendo uma cena de ação e aí, se você se desconectar um segundo daquela cena de ação ou depois da cena de ação, você vai perceber que os seus músculos estão tensos. E aí você fala, pera, eu estou aqui, sei lá, no meu final de semana, no meu momento de lazer, talvez comendo pipoca, boa companhia. Por que existe uma tensão muscular? Por que eu não consigo separar o que eu estou vendo lá na frente de uma resposta física? É porque as duas coisas estão muito conectadas, né? Então, o yoga, para mim, ele tem várias formas de você abordar essa questão. Você pode ir pela respiração, você pode trabalhar isso através dos asanas. O alinhamento com certeza ajuda.
mas o mais importante é inverter esse estado, né? A gente vai trabalhar o corpo, não numa forma necessariamente fitness, né? Porque a estética não necessariamente tem a ver com saúde, a gente vai focar sempre em saúde, né? Então você vai trabalhar o corpo, você vai deixar então aquele corpo que estava cansado e mais parado, mais tamásico, ele passa a ficar mais ativo, ele passa a ficar mais cheio de energia. Mas a prática do yoga, ela chama muito a atenção mental, né? Não existe prática do yoga olhando para a TV, como a gente às vezes vê nas academias. Não existe prática de yoga olhando para o relógio, para ver que horas são ou como é que estão os meus batimentos cardíacos. Prática do yoga é quando a mente está com você. Então aí você inverte o fluxo. O corpo físico chama a mente, ele dá uma aterrissada na mente, ele dá uma aterrada na mente, na verdade. E aí com essa mente presente, ela para de ficar naqueles pensamentos, naquela dispersão mental. Esse recurso mental vai ser usado no corpo e aí a gente consegue um maior equilíbrio. Porque a gente tem um corpo mais ativo, né? Acho que você vai falar do Agni, com certeza. Tendo um corpo mais ativo, você ativa esse poder, a mente diminui aquela quantidade de pensamentos absurda, e aí você começa a ter mais autonomia sobre os seus pensamentos, né? Não tudo que aparece já te preocupa ou já te estimula. Você começa a sair da sua posição, resolver aquilo que você tem que resolver e você volta para a sua posição, né? Você preserva um pouco mais da sua saúde. Eu vejo dessa forma. Mas é muito bacana isso que você está falando, né? Porque você descreveu como é a ansiedade, né? Pela ótica de como o Patanjali, né? Ele descreve a forma de pensamento, né? Da formação dos pensamentos, né? Na nossa mente. E pelo Ayurveda, a gente vê a ansiedade, ela é considerada ama, né? Toxina. Então, ela é decorrente de um processo de má digestão, né? Ela está intimamente ligada ao seu corpo. Por isso que, aí juntando com a questão do yoga, né, como o corpo ele é importante para você, né? E a prática do yoga vai ajudar no manejo da ansiedade, né? Se você tem um processo de má digestão, ou se você come de uma forma desordenada, provavelmente numa época que agora, né, que a gente está todo mundo dentro de casa ou preocupado com o trabalho, esse processo mental ele se intensifica, mas assim, se você tem essa toxina no corpo, isso vai não só piorar, mas pode transformar isso em outros tipos de doença, né? E aí a prática de yoga, ela como ativa, exatamente o que você falou, ativa o Agni, né? Você ajuda a eliminar esse ama, a digerir esse ama, né? Digerir, eliminar, né? E você aprender como lidar com o corpo. Eu acho que o que acontece com o yoga é que você traz uma sabedoria para lidar com o corpo, né? E essa sabedoria é que eu quero que você me explique, né, para quem está nos assistindo, porque eu sei que dentro do yoga a gente tem a respiração, a gente tem, né, o asana, tem algumas linhas que a postura, o alinhamento ele é bem importante, tem outras linhas que é o processo, é a respiração junto com o movimento, mas especificamente sobre esse assunto da ansiedade, eu queria que você explicasse um pouco melhor como que o alinhamento ajuda a manter a mente sã. Como que o alinhamento ajuda a manter a mente sã? Essa pergunta é boa, porque eu acho que ela se insere numa questão que com certeza está presente no Ayurveda e está presente no Yoga, que é a ideia de fuja de soluções rápidas. Eu acho muito importante a gente trabalhar com essa ideia, né? Você falou, né? Você estabeleceu uma relação causal entre a digestão e a ansiedade. Uhum. Né? E hoje é muito comum você ouvir as pessoas buscarem, não que não seja interessante, tem profissionais que trabalham com isso e sabem fazer, isso não é minha área, mas uma solução rápida e externa para aquele problema. A pessoa vai, toma um remédio, já passou, né? E não, realmente você precisa de uma construção. Então, eu acho que o alinhamento,
ele ajuda você a lidar com a questão da ansiedade, ou ele serve como uma fuga, né, um desenvolvimento para você sair disso. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma posição básica, o asana básico, a postura básica do Hatha Yoga, que é o Tadasana, eu não sei você, Lu, mas a minha cabeça, ela fica como se fosse um scanner. Né? E por momentos eu consigo fazer todos os alinhamentos desde os pés até o alto da cabeça e só ficar ali, pleno, né? A galera adora falar pleno, hoje em dia tá na moda, né? Pleno. Mas o mais comum, sinceramente, é o montar o Tadasana, ou o Tadasana não, porque eu acho que o Tadasana ele ainda é um asana que não tem um desgaste físico tão grande, mas a gente busca colocar o Tadasana em todos os outros asanas, né? Na parte prática, a gente vai explicar para as pessoas o que é o Tadasana e o que são os outros asanas. Mas quando você tenta colocar o Tadasana dentro, por exemplo, de uma posição invertida, aí você já tem um desgaste físico maior sobre a região dos ombros, né? Sobre a região do serrátil. Então você tem aquele esforço físico, mas a preocupação de manter o seu corpo alinhado. Então a sua mente não pode ir para outro lugar. Ela não tem alternativa, né? Eu acho que funciona um pouco como a prática de mantras, de japa, quando a gente fica om, om. Você repete aquilo tantas vezes que não dá para pensar na conta para pagar, não dá para pensar... É como uma martelada sonora que traz a sua mente para o presente. Então eu acho que o alinhamento, justamente por ele não ser fácil, ele pode ser simples, mas ele não é fácil, ele constantemente chama a sua mente para o corpo. Né? E aí a gente pode pensar até de forma espacial como isso funciona, porque se a pessoa está ansiosa e ela está pensando em uma coisa que ela acha que ela precisa resolver lá no futuro, e que quando for resolvida ela vai ficar bem, né? Aí saiu totalmente o foco do presente, né? Já virou uma ilusão. Primeiro que o alinhamento traz a mente para uma região espacial próxima. Olha, a sua mente vai estar aqui no corpo. Não importa o que vai acontecer um segundo depois da prática, a sua mente vai estar aqui no corpo. Né? E durante todo o asana, eu acho que a gente fica num relativo treino de meditação no nosso corpo. Então, quando você se concentra na sola do pé, você está meditando na sola do pé. Quando você se concentra no quadríceps, se você contrai o quadríceps, que a gente tem que fazer isso a aula inteira, né? Você está meditando na sua coxa. E aí, nessa meditação, a gente está sempre aprofundando, né? Eu gosto para explicar para os alunos o porquê da concentração, ou quando entra aquela questão, às vezes, mas né, o que eu ganho com isso? Que é uma coisa que, às vezes, a gente tem que lidar com essa resposta, por mais que nos nossos corações, como profissionais, a gente sabe que essa pergunta, às vezes, é irrelevante. Mas para tentar explicar o porquê desse foco em regiões do corpo, eu gosto de usar o exemplo de que se você pegar, aliás, eu tenho a minha colinha aqui das perguntas, mas se você pegar uma folha de papel, aí eu faço um pequeno risco aqui com uma caneta, né? Faço um tracinho marcando o começo dessa linha e o final dessa linha, uma pequena linha, e chamo o começo de 0 e o final de 1. Por menor que seja essa linha, a gente sabe que existe uma infinidade de números entre 0 e 1. Então a gente sabe que existe uma infinidade de representações da realidade entre 0 e 1. Uma reta serve para explicar isso. Então, quando eu paro, ou quando eu viro para um aluno e falo para ele se concentrar na coxa dele, provavelmente eu vou repetir isso durante todas as aulas, mas a vivência que essa pessoa pode alcançar em cada aula é totalmente diferente. O quão profundo ela pode entrar nessa estrutura, né? O quão profundo ela pode perceber a energia dela e perceber, de repente, as emoções dela e obter intuição através daquilo e trazer essa intuição talvez até para resolver aqueles problemas objetivos que estão fazendo com que ela sofra. Eu acho que o alinhamento ele tem muito a ver com isso, né? Com essa questão da gente encontrar o todo nas partes, né? São partes do corpo, mas se a mente estiver ali presente, ela vai encontrar o todo em cada região do corpo.
Você já até já meio que respondeu a minha próxima pergunta, né? Quais são os pontos de atenção? Mas antes de a gente chegar, né, nos pontos de atenção e até nos exemplos, que eu convidei o Pedro também para mostrar um pouco do que tudo, assim, para a gente sair um pouco da fala e ter uma demonstração prática, né? Mas antes de Perfeito. ir para a parte prática, dessa demonstração, eu gostei muito do que você falou sobre, né, o exercício da meditação, né, no corpo, dos pontos. Então, você fala, é um treino de meditação. Porque se você pegar o caminho de Patanjali, né, que você fala yamas, niyamas, asana, pranayama, e aí você entra na parte da meditação, né? Então, você está treinando para fazer uma meditação. Por isso até que a meditação, ela sempre, o ato de meditar vem após a prática, né? Isso. Porque você vai conduzir sua mente para um centramento, né? E você acabou de explicar isso de uma forma tão simples, porque como que a gente explica isso para o aluno, né? Que é por conta dessa prática, né, que você vai conseguir ter uma mente mais adequada para você, a hora que você sentar, ou tentar fazer um Padmasana, se você não conseguir, mas enfim, sentar ali e, e exatamente fazer aquela primeira postura que você falou, né, que é o que os médicos pediam, né, para os pacientes, né, colocar uma mão embaixo da outra, né, ou sentar de repente de pernas cruzadas e se perceber, né, e com uma mente ali você se acalma, né? Mas você explicou de uma forma muito bacana esse processo que torna até mais claro o caminho de Patanjali, né? Tipo, que ele vai falando né? E que parece, na verdade, ele é longo, mas você conquista isso através da prática. Se você faz exatamente isso que você falou, né? Depois de um tempo, quanto que a sua mente está treinada a não ficar dispersa, né? E num momento, às vezes, que pode acontecer na sua vida prática, talvez de desespero, de você fazer essa mesma ação, né? Exato, De recolhimento da mente, né? exato. Você explicou de Pelo forma menos prática. não, Pode pelo falar. menos não ter que lidar com o estrago que você já causou naquele momento em que você não teve controle, né? Aham. Ter condições de refletir duas, três vezes antes de agir. Uhum. E isso é por esse treino, né? Por essa mente que já está mais treinada para isso. Pedro, a gente está a 20 minutos de encerrar a live, né? Então, eu queria que você já fizesse a demonstração, explicando Uhum, durante a sua demonstração os pontos de perfeito. atenção, né? Então, que seria a minha próxima pergunta, mas você faz a demonstração mostrando os pontos de atenção e se você puder fazer a correlação com o dia a dia da pessoa. Então, assim, quando a gente fala em alinhamento, a gente não está falando só do asana, né? A gente está falando da forma, Uhum, até como eu sento, né? Se eu sento perfeito. com o ombro assim, eu vou ter uma reação mental, e se eu sento com o ombro, né, distante das minhas orelhas, mantendo essa consciência, né, de abertura do peito, né? É, Uhum. isso tem um impacto na minha mente também. Então, eu queria que você demonstrasse e já fazendo essas correlações, qual é os pontos e no dia a dia como que a pessoa ela pode ter atenção com o próprio corpo e se no momento que ela está tendo um pensamento esquisito, para ela prestar atenção no corpo, se ela não está fazendo nenhum movimento que está às vezes até piorando, né, esse processo mental dela, né? Perfeito, perfeito. Vamos começar por essa parte sentada, então, o que você comentou, e aí Uhum. depois no finalzinho a gente fala sobre o Tadasana para que as pessoas possam levar para a prática, né? Então, de repente eu só vou colocar uma musiquinha aqui de fundo, né? Então, de repente a gente começa por esse momento mais comum, né, de todo mundo, que hoje está todo mundo passando bastante tempo sentado, mesmo eu que trabalho dando aula o dia inteiro, é difícil me reconhecer o meu corpo trabalhando na frente do computador, editando vídeos, né? E aí, falando sobre postura, antes da gente entrar no básico, a posição dos pés, joelhos e quadris, você tocou numa questão muito importante, né? Acho que você falou da questão dos ombros.
da postura do tórax. Isso me lembrou uma história que o professor Osnir, não sei se você estava nessa aula, a gente estava na aula de coluna torácica e dinâmica respiratória, e aí ele trouxe aquele aura meter, você lembra disso? Lembro. Para quem não conhece, o aura meter, ele é como se fosse uma espécie de anteninha, que não tem como você controlar o movimento dessa anteninha fisicamente, né? Você não tem como segurar aquilo. Então, essa anteninha ela fica suscetível a qualquer tipo de... a menor emanação energética, né? E ele pediu um voluntário, eu já estava passando por cima de todas as cabeças, porque eu queria ver aquilo funcionando no meu corpo, né? E aí, ele colocou o aura meter aqui na frente do meu tórax, né? E ele falou, fica normal. E aí eu vou mostrar de lado para vocês, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como ficou. Então, o aura meter, ele ficou mais ou menos numa diagonal, né? Eu estava assim, normal, sem forçar nada, e ele ficava meio que apontando nessa diagonal aqui. E aí ele falou, agora força uma hipercifose, né? Então eu levei os ombros para frente, recolhi o meu tórax, e aquela anteninha, aquele aura meter, não é que ela virou na direção do meu tórax, ela bateu no meu tórax. Ela veio com muita velocidade, né? Ela bateu, aí todo mundo na sala riu e tal, porque aquilo parecia magia, né? Aquela coisa toda. E aí eu fiquei revendo o vídeo recentemente. A gente para, tal, conversa, faz as piadas, né? 30 pessoas na sala, tem que ter uma piada. Depois, ok, agora Pedro faz o contrário. Aí eu fiquei normal, aí eu fui levando os ombros ligeiramente para trás, né? Expandindo mais o tórax, e aquilo foi apontando cada vez mais para frente. E aí eu até brinquei, fiz aquela típica pose de super-herói, e aí ele foi vigorosamente para frente. Da mesma forma que ele veio com força para trás, ele foi para frente, né? Como se aqui nessa região, como se a partir desse chakra existisse, então, uma inconsciente sucção, né, energética, no momento em que os ombros iam para frente, e uma expansão energética no momento em que os ombros foram ligeiramente para trás, né? Tirando, claro, que os excessos da jogada, eu sempre gosto de pensar que a melhor defesa é o ataque, né? Então, se você está pensando, não que você precise ser incisivo, agressivo, mas se você quer estar bem energeticamente, é melhor você ter energia para dar em abundância do que você, né, esperar que alguma coisa externa te traga energia. Então, esse foi um momento em que ele mostrou para nós, mais uma vez, como a postura influencia esse nosso estado mental, né? E provavelmente aquela pessoa que desenvolveu a hipercifose não sabe lidar com isso, mas a gente vai dar umas dicas para lidar com isso. Se ela está sugando energia externa, né? Se ela está precisando dessa energia externa, é muito provável que essa mente, né, esteja buscando, né, uma solução externa, uma solução no futuro, e aí você entra num ciclo vicioso. A pessoa não vai sair dali, porque essa solução não vai aparecer, né? A solução não é externa, mas a mente vai continuar buscando isso e o corpo vai continuar cansado, né? Então, se a pessoa está sentada trabalhando, primeira coisa, eu busco sempre 90 graus nas posições, né? Joelho acima de calcanhar, joelho alinhado com os quadris, né? E sem encostar no respaldo da cadeira, na medida do possível. O pessoal que estiver sentado e quiser fazer, dá para fazer junto, não dá, Pedro? Dá para fazer, podem me acompanhar. Já vou falando e vamos fazer. E para sentir a experiência também da diferença, né? Sentir na Isso, prática. pega qualquer cadeira, não precisa ser essa cadeira específica para a prática do yoga, pode ser qualquer cadeira. Né? Então, a pessoa está ali trabalhando, ok. Então, eu não trabalho muito, eu não trouxe aqui uma mesa, né? Mas o Dr. Fábio, que é ortopedista, né? Ele sempre fala da importância de você ter, se você trabalha no computador, de você apoiar os cotovelos, né? Ou os antebraços sobre a mesa para que os ombros possam descansar. E aí, se você usa laptop, por exemplo, o ideal seria você ter um teclado à parte. Você leva o seu laptop para você poder olhar para o laptop, né? Ter a tela na altura dos seus olhos, enquanto você digita aqui embaixo. Então, aquele laptop que faz a gente digitar assim, olha lá, né? Ele já provocou uma hipercifose, né? Já provocou uma retificação
da cervical, nada disso vai ser muito bom para o nosso estado mental, como a gente estava falando. Mas ok, Pedro, bacana essas regras, legal, mas eu não tenho muito o que fazer, não tenho muita alternativa. Tá, então a gente recomenda tentar compensar, fazer asanas ou fazer alongamentos enquanto você enquanto você está trabalhando, né, ou se você puder fazer antes de trabalhar ou depois. Mas vejam que quando a gente saiu dessa postura ideal, duas coisas fundamentais aconteceram aqui, né? 3 pelo menos. A gente tem a hipercifose, tem a curvatura para frente da coluna, né? A gente tem a retificação da cervical e a gente tem a elevação dos ombros. Uhum. Então, o relaxamento desse músculo aqui, né, o trapézio superior, ele é fundamental para a qualidade da circulação no nosso cérebro, né? Quando a gente respira profundamente, a gente capta oxigênio e tudo mais, e esse oxigênio ele vai, né, se espalhar por todas as células do corpo. Mas se eu fizer isso daqui, eu já estou prejudicando a qualidade dessa circulação. Então, se eu prejudico a qualidade dessa circulação, esse cérebro vai ter mais dificuldade de sair de um estado de estresse, novamente aumenta a ansiedade, né? Então, a elevação dos ombros não é legal. Como é que eu faço para alongar, então? Posso tracionar a coluna, né? Elevo os meus braços lateralmente, traciono a coluna, afasto os ombros das orelhas, tá? Preciso de espaço na lateral do pescoço. Com a mão, vou chamar essa aqui de mão esquerda, não sei como é que a imagem chega, porque o Instagram ele inverte 2 vezes, né? Então, vou chamar essa de mão esquerda, a mão esquerda segurou no pezinho da cadeira, pezinho posterior, e a outra mão puxa a lateral da cabeça, tá? Se a pessoa está fazendo isso rapidamente, não é no meio de uma prática de yoga, uma meia horinha, 30 segundos para cada lado pode já dar um resultado bacana. Se for numa vivência de yoga, dedica um pouco mais de tempo, entra naquilo que a gente falou, né? Medita no seu músculo, né? Medita no processo natural que acontece no seu corpo, na liberação de energias que acontece enquanto você faz esse alongamento. Depois você vai para o outro lado. Desce aqui a mão direita. Tá? Por que a gente está segurando aqui embaixo? Que é para você não elevar o ombro, né? Para você não cometer o equívoco de fazer isso daqui, né? Isso daqui não alonga tanto o músculo. Agora, se eu travar aqui e puxar com a lateral, aí fica muito mais fácil. E no yoga a gente está sempre criando espaço, né? É como se você estivesse desobstruindo os canais por onde a energia vai fluir. Então, não só você dificulta a circulação na direção, a circulação na região do seu crânio, mas você vai liberando energia, né? Isso melhora também a sua fala, isso melhora a sua disposição. Então, eu começaria por essa técnica. O que mais que a gente pode falar aqui, Lu? A gente fala de trapézio superior, a gente fala também de músculo peitoral, né? O Osmir, ele tem uma forma muito interessante de trabalhar alongamento peitoral, existem várias, mas eu acho que a que vai caber mais nesse formato aqui de visual, né? Que a gente tem um espacinho reduzido, é essa que a gente faz com o cinto. E que você pode fazer na sua casa com a ajuda de uma toalha, com a ajuda de um cinto, de fato, um cinto para yoga, ou até mesmo uma camiseta de manga longa, né? Porque o músculo peitoral, ele basicamente ele tem o formato de um leque, né? A gente tem todo esse recorte aqui do músculo, né? E não sei onde que é a origem, acho que aqui é a origem, né? Então, o músculo está preso nessas regiões aqui e ele vai se juntar em um ponto só, em 2 pontos, na verdade, aqui no nosso braço, né? Então, basicamente, pelo sentido das fibras, a gente percebe que é um músculo feito para fazer esse movimento aqui, né? Como é que a galera da musculação fortalece o peitoral, né? É fazendo isso daqui, né? Você bota peso e aproxima o braço, né, do centro, né, do externo, né, que é ali onde você tem essa conexão. Então a gente precisa dessa expansão, a gente precisa fazer o contrário. Ao invés da gente fechar, a gente precisa abrir. Até porque o peitoral,
isso vale se o pessoal treina muito musculação, principalmente os rapazes, se tiver algum bodybuilder aí, vale prestar atenção aqui, porque eu também faço treinos em academia e o pessoal negligencia muito o alongamento de peitoral, né? Sim. Todo mundo pensa na estética, no tamanho do peitoral, Uhum. e aí esse peitoral ele vai dificultando a respiração da pessoa. Então a natureza deu para nós todo um sistema para captar energia e por uma questão estética, por um padrão estético, a pessoa vai limitando, né, o funcionamento desse grupo muscular e desse sistema respiratório. Então, você em casa pegando um cinto, você vai ter que tomar esse cuidado aqui. Ó. Deixa as palmas das mãos voltadas para frente, tá? Cotovelos estendidos, ombros afastados das orelhas. Você precisa, tá, encontrar qual é a distância na qual você vai conseguir fazer isso daqui. Ó, tá? Eu desci as mãos, tá? Eu estou fazendo esse movimento com os quadris só para eu caber na imagem, tá, gente? Não precisa fazer nada disso. Então, ó, desci, tá? Subi. Vejam que os meus ombros ficaram na mesma posição desde o começo e os cotovelos ficam estendidos desde o começo. Depois eu preciso, na verdade, aproximar mais as mãos para encontrar onde é que está o limite da extensão desses músculos, tá? O meu limite, nesse momento, está aqui. Só que vocês lembram que eu falei para vocês que o peitoral ele é como se fosse um abanador, né? Como se você pegasse aqui na ponta do abanador e o restante dele está aqui. Então eu tenho fibras que descem desde a minha clavícula. Eu tenho fibras horizontais que vêm desde do externo, né? E eu tenho fibras que sobem, né? Desde as costelas. Então eu preciso tomar um cuidado também, porque quando eu faço essa técnica aqui, né, eu estou alongando o peitoral, mas o meu ponto de maior alongamento é esse daqui horizontal. Então essa técnica, eu entendo que ela acaba sendo muito boa para alongar as fibras horizontais. Como é que eu faço para alongar as fibras que estão em diagonal? Então, eu faço da seguinte maneira. Eu fiz a rotação, né? Ok, aqui está no limite, certo? Aí o que eu faço? Eu vou alongar agora as fibras que sobem, tá? Aquelas que estão vindo daqui para cá. Então, eu vou encontrar a distância em que eu faço a rotação, é essa daqui. Aí eu vou diminuir essa distância, ou seja, não existe mais a possibilidade de eu conseguir descer e subir os meus braços. E aí eu faço isso daqui, ó. Começo a fazer o movimento e paro. Aqui eu consigo alongar essencialmente as fibras que sobem, tá? Eu sinto direitinho o alongamento nesse sentido aqui. Como é que eu vou alongar as fibras que descem? Fazendo o mesmo recurso para baixo, né? Então, eu volto àquela distância em que eu consigo fazer a rotação. Aí eu diminuo a distância entre as mãos, ou seja, de novo, é impossível, né, fazer a rotação completa. E aí eu começo a subir. Pronto. Aqui eu sinto o alongamento desde aqui até aqui. E aí eu tenho um peitoral um pouquinho mais alongado. Ô Pedro, aproveitando o gancho desse movimento que você estava fazendo a rotação para trás e para frente, esse movimento também você consegue soltar essa trava aqui também, não consegue? Apesar de você estar trabalhando... do trapézio superior. Ou não. Porque apesar de você estar trabalhando esse peitoral, o fato de você estar fazendo esse movimento, você está fazendo como se fosse uma pequena massagem aqui. Você faz uma pequena massagem e você precisa manter o ombro, o músculo estendido, né? Sim. Você faz o que se chama de força excêntrica, né? Você faz a força para o músculo se manter estendido. Então, sim, é muito útil, ativa a região, sim. Porque tem muitas pessoas com essa questão da ansiedade, da tensão, todos esses exercícios que você trouxe, pescoço, né, que vai liberando, né, peito, ombro, né, pescoço, né, que é onde a gente acaba concentrando e travando, né, o fluxo energético.
Agora, esse exercício também, que eu acho bacana, que você trouxe, é que esse massagear aqui nesse ponto, tem muita gente que tem isso aqui travado, né? Muita. Endurecido. Tem alguma outra dica? A gente tem 6 minutos. Se você rapidinho falar de alguma dica para, além desse que você trouxe, que o foco, é claro, é no peito, mas se você consegue trabalhar esse ponto aqui dessa conexão, né? Pescoço e ombro aqui. Tem alguma outra coisa? Pescoço e ombro. Bom, a gente tem esse alongamento lateral. Eu gosto de trabalhar também com escápula, talvez para a gente fechar esse conjunto, né? Porque a gente falou de trapézio superior, a gente falou de peitoral, mas tem, né? Tem a parte aqui de trás, né? Eu não sei se eu vou tentar demonstrar para vocês, mas porque eu vou estar de costas, tá? Por isso que eu estou falando tentar. Mas aqui a gente tem as escápulas, né? Então, pelo que eu entendo, em anatomia, a maioria dos músculos que a gente tem no braço, eles não se conectam com o nosso tronco, né? Eles não se conectam com essa região mais central, eles se conectam com a escápula, né? Ou eles vão se conectar com a parte da frente. Então, o posicionamento da escápula, bem lembrado por você, ele vai influenciar na extensão, né? No posicionamento desse músculo aqui. Então, como a gente falou da parte de cima da frente, vamos falar da parte de trás. Então, a gente tem 2 músculos aqui, chamados romboides, se não me engano, se não me falha a memória, que eles conectam, né, a nossa coluna às nossas escápulas, né? A questão é que esses músculos, eles têm esse formato aqui, ó, tá? Então, imagina que essas fibras, elas estão aqui, tá? Para cima, assim e assim. Então, se esses músculos estiverem tensos, eu não só pressiono a minha coluna, mas eu elevo os ombros. E aí, como a gente comentou antes, se eu elevei os ombros, eu estou, né, atingindo essa região, como você falou, que fica tensa, eu já não estou conseguindo respirar bem. Então, eu preciso de um relaxamento aqui, eu preciso de um relaxamento aqui, e eu preciso de relaxamento lá nas costas. O que eu uso, né? Qual asana que eu uso bastante para fazer esse tipo de alongamento, para fazer com que a pessoa entenda que ela precisa se soltar. Não sei como é que está a iluminação aí. Dá para ver, a gente tem 3 minutos, Pedro. Tá, mostro rapidinho então. Eu faço isso daqui, ó, 4 apoios, tá? Mão direita fica no solo, pego o dorso da mão esquerda, pressiono o dorso da mão esquerda contra o chão firmemente, levo a mão cada vez mais para longe do meu tronco, tá? Sem perder alinhamento de coxa, sem perder alinhamento de abdômen e de quadris. E eu busco afastar a minha escápula da coluna, tá? Vou demonstrar para o outro lado, porque às vezes um detalhe fica melhor se explicado 2 vezes, né? Então, quanto mais afastada a escápula da coluna, mais condições eu tenho de alongar essa musculatura. E só para concluir, se eu tenho essa região mais alongada, eu consigo respirar melhor. Se eu consigo respirar melhor, esse corpo vai funcionar melhor, aquela mente vai conseguir estar um pouquinho mais centrada, e os problemas vão ficar relativamente menores, né? Ai, Pedro, muito obrigada, viu? A gente tem 1 minuto aqui para encerrar. Tem uma pergunta aqui, eu queria que você lesse, mas se você depois puder responder no seu stories para ela, para Milena, dá uma olhadinha na pergunta, né, porque a gente não vai ter tempo de responder isso aqui agora, mas acho que é importante. Ele tem só 1 hora ou a gente combinou só 1 hora? Não, só tem 1 hora. Daqui, ó, 50 hora, né? segundos ele vai cair. Então, eu quero só avisar as pessoas que esse live vai ficar gravado no IGTV. O Pedro vai ler aqui a pergunta da Milene e vai responder no stories dele, né? A Mi falou que o Garudasana também ajuda, se você quiser postar também essa postura para as pessoas verem, né? Depois eu replico aqui também no meu stories o que você fizer, que for complementar essa live. Mas aí já vai encerrar, temos 20 segundos, eu queria que a gente falasse só um tchau. Eu tô feliz, Lu. Me chama mais vezes. Vamos fazer mais vezes, acho que ficou muito bom. Assim, você trouxe muita informação que é importante, técnica, né? Que ajuda as pessoas entenderem melhor o corpo delas também, né?
Uhum. E Isso eu que vou é importante. responder, eu já li a pergunta aqui, vou responder pelo